É lição elementar de direito que as funções de acusar e julgar devem ser exercidas por sujeitos distintos, de modo a preservar a imparcialidade do julgador, garantir a efetividade do direito de defesa e assegurar um julgamento conforme o devido processo legal. Aplicando essas lições a este julgamento, tem-se que não cabe a nenhum juiz assumir o papel de inquisidor, vasculhar mais de 70 milhões de megabytes de documentos à procura das provas que se encaixem na retórica acusatória e nem corrigir contradições internas encontradas na sua versão dos acontecimentos, ainda que nós tenhamos no gabinete juízes e instrutores. Portanto, analisei as acusações conduta a conduta, conforme a moldura definida pela peça ministerial e as provas especificamente indicadas pelo parquet, aplicando com técnica jurídica o direito vigente aos fatos devidamente submetidos ao contraditório. Ademais disso, como reconhece a jurisprudência da Corte, quanto à regra de prova, a formulação mais precisa é o estándar anglo-saxônico no sentido de que responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável. O Ministério Público imputa ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de liderar uma organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e considerável prejuízo para a vítima, sem prejuízo da deterioração do patrimônio tombado. Primeiramente, é preciso realizar uma divisão das acusações. Elas não podem estar num contexto global. É preciso realizar uma divisão das acusações entre aquelas que se referem a fatos ocorridos no curso do mandato enquanto presidente e aquelas outras atinentes a episódios posteriores à sua saída do cargo. Infelizmente, certamente, em razão de limitações de todos nós, a petição do Ministério Público não me pareceu cuidar de realizar uma descrição típica, individualizada das condutas dos agentes, preferindo adotar uma narrativa que me pareceu desprendida da cronologia dos fatos alegados e com a indicação das condutas específicas que configurariam um dos crimes imputados. Não houve isso. Mas, nesse momento, é imperioso organizar os eventos narrados pela acusação conforme o momento em que ocorreram e aferir se há adequação típica. Novamente, voltando à lição de Hungria, com uma mão que calça a luva sem nada sobrar nem nada faltar. Consoante já exposto previamente, condutas praticadas pelo réu durante seu mandato como presidente da República não podem configurar o crime previsto no 359-M do Código Penal, pois este, ao criminalizar a tentativa violenta de depor o governo legitimamente constituído, pressupõe a prática de conduta tendente a remover o mandatário do cargo ocupado, e era ele o mandatário do cargo ocupado? Resta fora dos limites semânticos do tipo penal o comportamento do mandatário que se encontra no exercício do cargo, mas viola os deveres e limites a ele inerentes com o intuito de perpetuar-se no poder o chamado autogolpe. Repito que a criminalização de tentativa de autogolpe, por analogia em Malam Partem, do artigo 359-M do Código Penal, abriria um gravíssimo precedente de analogia em Malam Partem. Eu citei desde o início, nós, juízes da Suprema Corte, criamos precedentes vinculativos a mais de 18 mil juízes. E seria um precedente muito perigoso para a responsabilização penal de agentes políticos, com base em alegações genéricas de abuso de suas prerrogativas e de ingerências indevidas nas funções dos outros poderes. Também não se pode aceitar a pretensão acusatória de imputar ao réu a responsabilidade pelos crimes praticados por terceiros no fatídico 8 de janeiro de 2023,
como decorrência de discursos e entrevistas ao longo do mandato. A hermética petição, a devida vênia do parquê, não estabelece ao certo o fundamento da alegada responsabilidade do demandado, se por instigação ou por omissão, configurando indevida imputação alternativa, que foi aqui destacada na tribuna. Imputação alternativa, o pedido tem que ser certo determinado. Nada obstante, em certo trecho, afirma que no dia 8 de janeiro de 2023, a violência e os atos de depredação eram frutos de uma estratégia sistemática, sustentada por um discurso contínuo de contestação à vitória eleitoral e de incentivo à ruptura institucional. Não encontra amparo na legislação criminal a pretensão de considerar alguém partícipe de um crime praticado meses ou anos depois, por terceiros, com os quais não possui qualquer relação, tão somente por ter proferido palavras e falas genericamente consideradas como incentivo à ruptura institucional. Seria igualmente absurdo, por exemplo, considerar partícipe de um atentado à vida de candidato à presidência da República, como ocorreu, todos aqueles que houvessem proferido discursos inflamados e críticos à sua pessoa, criando um ambiente de incentivo à violência. Já imaginou se as correntes políticas contrárias que têm a liberdade de expressão e o jogo democrático, o jogo político é assim? Se pudesse imputar ao candidato opositor uma incitação que levou à violência contra o candidato à presidência da República, é desarrazoado equiparar palavras a atos efetivos de violência, como um ataque com faca, notadamente quando o ato agressor rompe qualquer nexo causal de que poderia cogitar com relação a discursos anteriores. Não, o cidadão foi lá e esfaqueou, cometeu o ato executório. A pretensão do Ministério Público, nesse contexto, viola o disposto no artigo 13, parágrafo 1º do artigo do Código Penal, segundo o qual a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado.